voltamos para o nosso segundo momento. Ou seja, mesmo com aquele problema inicial, a gente não vai ter prejuízo. Faremos 2 momentos normais, como se tivéssemos entrado a 7 mesmo. Então, acabamos de tratar da terceira hipótese para a interposição de agravo de instrumento, que é a rejeição, uma decisão interlocutória onde o juiz rejeita a alegação de convenção de arbitragem, mantendo assim o processo em trâmite no Poder Judiciário. Inciso 4, será então atacável, mediante agravo de instrumento, a decisão que analisar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Então lá, aí eu não sei como que é a grade da FAP, ou Teoria Geral do Processo, ou Processo Civil 1, você estudou a intervenção de terceiros, assistência, denunciação da lide, chamamento ao processo, e aí tem incidente de desconsideração da personalidade jurídica, né? Então, quando a gente tem esse incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o juiz ele tem que autorizar esse incidente para ele acontecer. Então, a decisão do juiz que instaura o incidente de desconsideração, ela é atacável mediante agravo de instrumento. Só para relembrar, o que é esse incidente de desconsideração? Lembra do artigo 50 do Código Civil. Lá quando você estudou direito civil, o primeiro direito civil que você estudou. Então lá você tem a desconsideração da personalidade jurídica. Como que é isso? Então, pessoal, se a pessoa tem uma empresa, faz-se, em regra, uma divisão, uma proteção patrimonial entre o patrimônio dos sócios e o patrimônio da pessoa jurídica. Então, a pessoa jurídica responde pelos débitos da pessoa jurídica. A pessoa física responde pelos débitos da pessoa física. E não se mistura, via de regra. Eu não vou fazer uso do patrimônio da pessoa física para pagar dívida da pessoa jurídica. E também não farei uso do patrimônio da pessoa jurídica, ou vice-versa, já você entendeu, né? Então, se a dívida da pessoa jurídica não é a pessoa física que tem que pagar, é a própria pessoa jurídica. Se a dívida da pessoa física, é a pessoa física que tem que pagar e não a pessoa jurídica. A desconsideração da personalidade jurídica, ela desconsidera, ignora essa proteção patrimonial, permitindo com que dívidas da empresa sejam pagas como patrimônio do devedor, dos sócios pessoais. E nós temos reconhecido, né, dentro da desconsideração hoje, que também dívida do sócio seja paga com o patrimônio da pessoa jurídica, claro que aqui no limite da sua cota à parte, né, da sua cota social. Então, isso é a desconsideração da personalidade jurídica. Quando eu ignoro essa divisão patrimonial, esse muro protetor entre patrimônio de um e patrimônio de outro, e vou até o patrimônio do sócio para pagar, para quitar dívida da empresa, ou vou até o patrimônio da empresa para quitar dívida pessoal do sócio. Então, a decisão do magistrado que autoriza a instauração da desconsideração, ela é atacável por agravo de instrumento, que é o inciso 4 de 2015. Inciso 5. Rejeição ao pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação. Então, aqui nós também temos 2 previsões bastante específicas. Cabe agravo de instrumento em face da decisão que rejeita o pedido de gratuidade, de justiça gratuita. Então, eu, como autor, protocolei a minha petição inicial e pedi justiça gratuita. O juiz nega a minha justiça gratuita, rejeita agravo de instrumento. Ou acolhimento da sua revogação. Tá? Então, como que é isso? Eu peço justiça gratuita, o juiz concede. Está tudo certo. O réu
na sua defesa, questiona a justiça gratuita que me foi dada. E, diante dos argumentos do réu, o juiz revoga a minha justiça gratuita. Ao revogar a minha justiça gratuita, eu posso também questionar por agravo de instrumento. Então, acolhimento do pedido de justiça gratuita ou o acolhimento do pedido de revogação da justiça gratuita para qualquer das partes é atacável mediante agravo de instrumento. Artigo 1015, inciso 5. Importante. Para ser agravo de instrumento, este acolhimento ao pedido de gratuidade ou acolhimento do pedido de revogação, ele tem que ser feito por interlocutória. Por que eu estou dizendo isso? Porque não é incomum juízes não se pronunciarem sobre a justiça gratuita e deixarem para falar sobre justiça gratuita na sentença. Agora, se a justiça gratuita foi apreciada, analisada somente na sentença, aí será apelação. Tá? Mônica, professor, qualquer uma das partes pode fazer o pedido de gratuidade? Sim, fazendo sempre para si. Então, o autor, ele formula pedido de justiça gratuita para ele. E o réu pode formular pedido de justiça gratuita para o próprio réu. Se eu não tenho justiça gratuita, as duas partes vão arcar com eventuais despesas processuais, de intimações, de citações, de penhora, de tudo aquilo que tiver que ser, de recurso. Lembra que eu comentei que recurso tem custo? Então, para recorrer, vai ter que pagar. Então, a justiça gratuita ela pode ser concedida para ambas partes e pode ser pleiteada, sim, por ambas. Se o juiz rejeita o pedido de gratuidade, cabe agravo de instrumento. Se ele fez isso, obviamente, por interlocutória. Se ele acolhe o pedido de revogação, e sempre o pedido de revogação é feita pela outra parte. Então, pensa comigo, por exemplo, uma situação em que eu já atuei. O autor pediu justiça gratuita e eu, advogado do réu. E, no caso, o autor, o juiz concedeu justiça gratuita para o autor. Só que, assim, o autor não era uma pessoa pobre. Ele usou o processo para conseguir um benefício manifestamente ilegal. Então, as suas redes sociais estavam repletas de ostentação. Postagens semanais em restaurantes caros, com roupas muito caras e coisas do tipo, festas. Tudo isso foi colocado no pedido de revogação. Então, olha, entende-se que foi equivocada a decisão de Vossa Excelência que deferiu o pedido de gratuidade. O autor não faz jus, então eu peço a revogação da gratuidade da outra parte. O juiz, no caso, acolheu o pedido de revogação. Nesse caso, o autor, que é o prejudicado, poderia agravar. Entendeu, Mônica? André, tem pergunta? Professor, mas qual o impacto seria dessa questão dele acolher o pedido de justiça gratuita para a parte, por exemplo, para a parte que você defendia? Dele acolher a revogação, você fala? Isso. Não, eu falo assim, por exemplo, a outra parte pediu a justiça gratuita e você, né, advogado da outra parte, solicitou que fosse revisto porque não cabia. Isso. Não cabia isso. Mas isso afeta alguma coisa para o seu lado, por exemplo, a ponto Sim. de você ter que... Afeta, André, no caso da sucumbência, honorário de sucumbência. A parte que é beneficiada com justiça gratuita, ela é condenada em pagar a sucumbência para o advogado da parte vencedora, só que a exigibilidade, a possibilidade que o advogado tem de cobrar a sucumbência fica suspensa. Agora, se não tem justiça gratuita, a parte será condenada a pagar a sucumbência, e era um processo, nesse caso, que eu, de fato, tenho expectativas sobre o resultado de conseguir uma improcedência. Ele não sendo beneficiário da justiça gratuita, o juiz vai condenar o autor a pagar honorário para mim, como advogado do réu, como advogado da parte vencedora, se vencermos. E aí, eu tirando a justiça gratuita, ele vai ter que me pagar. Se a justiça gratuita sobre ele for mantida, a minha cobrança sobre ele fica suspensa.
Entendeu, André? Entendi, professor. Agora ficou claro, então. É uma questão de dinheiro, jovem. Processo civil, a gente está falando de dinheiro o tempo todo. Basicamente dinheiro. A gente vai sair um pouco da esfera monetária no âmbito do processo civil quando a gente for trabalhar com família, direito de família, pensando em guarda. Mas também tirando guarda, todo o resto é discussão em torno de grana. E mesmo quando a gente fala sobre propriedade, a propriedade tem uma valoração, né? Então a gente interpreta a questão da propriedade, ela tem um valor, ela vale, né? Ela tem uma quantia, eu consigo quantificar monetariamente a propriedade. Então, basicamente tudo ou quase tudo no âmbito do processo civil gira em torno de dinheiro. Entendi, professor. É porque assim, quando a gente teve, né, essa questão aí, que é possível o pedido de justiça gratuita, enfim, não entramos nesse mérito, né, de saber se isso podia ser pedido pela outra parte, a revogação, enfim, e qual era o reflexo disso, sabe? Claro. Daí foi pertinente, então, o senhor colocar que talvez a outra parte pode pedir que seja revogado, porque Sim. E a gente precisa ter esse olhar para a prática, sair um pouco dessa visão só teórica, sabe? E é muito importante essas perguntas e que vocês sempre façam perguntas sem qualquer tipo de receio de ser ou de não ser pertinente, sempre é pertinente, e fiquem muito tranquilos em relação a isso, justamente porque é isso que vai torná-los um profissional melhor na prática, principalmente. Porque processo, pessoal, é sacadas. É o tempo todo pensando, raciocinando para onde eu posso ir, para onde eu posso caminhar. Vou te dar um exemplo, até falando sobre isso, né? De uma conversa minha com um cliente essas semanas atrás, sobre uma situação em que o também réu. A autora, ela dizia que praticava atividade, prestava serviços para o réu todo final de semana. E a fala literal da petição inicial era: todo final de semana eu prestei serviços para o réu durante 4 anos. Absolutamente todo final de semana. Sem qualquer tipo de ressalva e deixando isso em destaque na petição. Que ela não teve nada de folga, enfim, na prestação de serviço, mas porque não é uma relação trabalhista, nesse caso. Como que a gente vai minar essa situação? Primeiro porque isso é uma mentira, né? Não tem nem serviço para que a pessoa todo final de semana preste serviço, no caso específico. Como que a gente mina isso e aí entra as sacadas do processo, né, nessa questão prática? Primeiro que é óbvio que pediu justiça gratuita. Todo mundo pede justiça gratuita, é um caos isso. Então a gente briga para revogar, porque eu tenho interesse que seja revogado, eu quero receber além do que eu já estou recebendo. Todo mundo quer receber mais do que efetivamente foi contratado, foi combinado, né? Segundo ponto, é uma pessoa ativa nas redes sociais, e fica uma dica, fique esperto, tá? Estamos fazendo uma busca em todas as postagens da pessoa, todas as fotos. E já encontramos algumas fotos de finais de semana, porque daí a gente está, como o Facebook é antigo, postagens de datas, a gente está pesquisando as datas das fotos e vendo o dia que caiu no calendário, qual é o dia da semana. Encontramos várias fotos de sábados postadas em que a pessoa não estava trabalhando. Tinha ido para uma chácara, estava participando de um churrasco, foi para um aniversário, foi viajar, e várias. Tudo isso está sendo colocado na manifestação. Isso certamente vai prejudicar bastante a alegação da autora. Certamente. O risco foi dela em fazer primeiro uma alegação falsa e levar para o absoluto. Gente, isso é impossível. Ou seja, é uma insanidade a pessoa querer sustentar uma besteira dessa.
mas acontece. Né? Eu estava corrigindo uma... Vocês, acho que semestre que vem entram no NPJ, né? E aí os meus alunos do NPJ me mandam diariamente, eu corrijo várias peças. Tem sido bem doida essa questão do NPJ à distância, sabe? Mas os processos continuam. E aí esses dias alguns alunos do oitavo me mandaram uma peça e normalmente você faz em dupla ou trio as peças. E aí eu respondi para eles assim, olha, dá para protocolar essa petição. Ela não está ruim, ela está até boa. Eu até disse para eles assim, ela está melhor do que a maioria das petições que eu vejo na prática de advogados. Só que vocês, eu conheço vocês conseguem fazer uma peça melhor. Então, melhorem nisso, 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 nisso. E mandei os tópicos. E aí, isso foi semana passada, essa semana me mandaram a peça melhorada. Aí eu falei, é isso mesmo, a sacada é essa. De gente mediana, a prática está cheia. Então, é muito importante que vocês tenham alguns estalos, sabe? Mas isso também é o tempo que vai permitir com que vocês vão desenvolvendo esse raciocínio. Isso só melhora com o tempo. A gente também tem que respeitar o nosso processo, né, de aprendizado e de evolução. Mas no NPJ, se você se permitir aprender, você vai ter uma baita oportunidade de crescer muito nessa questão prática dentro do núcleo. E eu espero que volte os atendimentos presenciais, porque entendo que uma das riquezas que nós temos no núcleo são os atendimentos presenciais, o contato com a população. Isso é sensacional. Que é o que muitas faculdades perderam. Muitas perderam. E cada vez vai perder mais. A gente observa isso em várias faculdades da região. E não estou falando só especificamente da Unopar, não é segredo, mas a FAC-Unopar também já acabou com o núcleo. Então, é muito importante esse contato com as pessoas. Isso faz com que se desenvolva uma humanidade no atendimento que é só o olho no olho, só o olho no olho permite. Sabe? É através disso que a gente cresce. Mas vamos lá. Vimos então inciso 5. Inciso 6. Também é cabível o agravo de instrumento em face da decisão que determina a exibição ou posse de documento ou coisa. Né? Aqui é quando eu peço a exibição de documento ou de alguma coisa, de algum bem. Coisa para o direito civil é bem. Tanto que quando você estuda direitos reais, que são os direitos relacionados aos bens, você vai encontrar alguns livros chamados Direito das Coisas. Então, sempre que você ler coisa em qualquer livro de direito, isso se refere a bens. Então, nós temos a possibilidade de pleitear a exibição ou posse de documento ou coisa. O que é isso? Eu digo que determinado documento que é fundamental está em posse de uma pessoa. E o juiz, então, determina que essa pessoa apresente aquilo que está na sua posse, aquilo que está com a pessoa. Dessa decisão do juiz que determina a exibição da posse de documento ou da posse de coisa, cabe agravo de instrumento. Então, isso vai acontecer, deixa eu só ajustar aqui. Isso vai acontecer bastante em relação a documentos familiares, questões que envolvam inventários, em que nós temos bens espalhados, principalmente bem imóvel. Vamos imaginar que depois da morte, um dos herdeiros foi lá no sítio do pai e levou o trator para a casa dele. E aí você pede para o juiz determinar a exibição, a entrega do trator. E aí o juiz determina que aquela parte exiba, apresente o trator. Dessa decisão cabe agravo de instrumento. Tá? Então, essa é a hipótese do inciso 6. 7. Exclusão de litisconsorte. Então, se houver um pronunciamento, uma decisão do juiz que exclui parte, então tem lá 2 réus. Aí um dos réus alega que ele é ilegítimo, que ele não deveria estar ali. O juiz acolhe, excluindo ele da relação processual. Dessa decisão cabe agravo de instrumento. E aqui, mais uma vez, é importante falar da especificidade. O inciso 7 diz exclusão de litisconsorte. Ele não fala
inclusão. Então, se houve um pronunciamento do juiz que inclui alguém ao processo, seja como autor, seja como réu, dessa inclusão de litisconsorte, a princípio não cabe agravo de instrumento. Porque o 1015 é muito claro ao falar só da exclusão de litisconsorte. Ok? Professor, Oi. nesse caso seria também aquela que você falou que é antecipação do julgamento, uma coisa assim, parcial? A exclusão? Sim, você está Isso. coberta de razão, Mônica. Apesar do código ter separado, é que nesse caso, na exclusão do litisconsorte, nós teremos uma decisão sem resolução de mérito. Então, na verdade, aqui não é antecipação parcial do mérito, porque excluir litisconsorte é reconhecer ilegitimidade. Quando o juiz reconhece ilegitimidade, ele está julgando sem resolução de mérito, é pelo 485. Então, é como se fosse uma sentença parcial, porque ele está, de certa forma, julgando alguma coisa, mas nesse caso é sem análise de mérito. Então, não seria especificamente aquele caso que nós vimos lá atrás, porque lá é resolução parcial de mérito, julgamento antecipado parcial do mérito, ou seja, o pedido é analisado. Aqui, nós temos uma decisão antecipada, mas sem julgamento de mérito, porque ilegitimidade é sem resolução de mérito. Entendeu isso, Mônica? Então, daí não cabe sentença, que daí não é apelação, seria agravo de instrumento. Seria agravo de instrumento, porque só excluiu o litisconsorte naquele momento, o processo continua. Não se encerrou a fase de conhecimento, nem nada. Ah, entendi. Tá? Inciso 8. Hipótese do inciso 8 sobre agravo de instrumento. Rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio. Mais uma vez, aqui ele fala de rejeição, não fala do acolhimento do pedido de limitação de litisconsórcio. Bom, o que é isso, né? Rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio. Bom, quando vocês estudaram litisconsórcio, existe uma figura no litisconsórcio. Litisconsórcio é pluralidade de partes, tá? Existe uma figura no litisconsórcio que é o chamado litisconsórcio multitudinário. O que é litisconsórcio multitudinário? Ele aparece quando eu tenho tanta gente no polo passivo ou no polo ativo da ação que é uma multidão. E isso inviabiliza o andamento do processo. Pensa numa audiência, cada um podendo ali ter testemunhas. E eu tenho lá 20 réus. 20 réus trazendo testemunha. Imagina o quanto ia demorar essa audiência. Dependendo da situação, o juiz pode fracionar o processo, limitar o litisconsórcio, dividindo aquele processo que antes tinha 20 réus, transformando ele em 5 processos com 4 réus cada um. Tá? A parte, dependendo da situação, aí você tem que revisar lá a matéria de litisconsórcio, a parte pode pedir para limitar o litisconsórcio, para fracionar o litisconsórcio, para deixar mais fácil o processo. Se o juiz rejeita essa limitação, esse pedido de limitação, cabe agravo de instrumento. E se ele acolhe? Se ele acolhe, não é agravo de instrumento. Temos que interpretar à luz da literalidade da previsão. Tá bom? Inciso 9. Admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros. E aqui ele está se referindo a qualquer intervenção de terceiros. Então, se a gente for parar para pensar, o 1015 nem precisaria falar da desconsideração da personalidade jurídica, porque a mera previsão do 9, que é qualquer intervenção de terceiro, quando aceita, ela pode ser atacada por agravo de instrumento. Então, aqui entra todas. Assistência, denunciação da lide, chamamento ao processo, desconsideração. Por que eu coloco em vermelho exceção do amicus curiae?
Amicus curiae é a intervenção prevista no artigo 138 do CPC. Por que não cabe agravo de instrumento em relação ao amicus curiae? Alguém tem alguma ideia? Essa é a pergunta mais difícil de todas as que eu fiz até agora. Pessoal, se vocês voltarem lá no 138, que fala do amicus curiae, o amicus curiae é a única intervenção que pode ser determinada de ofício pelo juiz. Então, no amicus curiae, o juiz não depende da vontade ou do requerimento das partes para estabelecer essa intervenção. Então, o juiz pode, de ofício, porque ele entende necessário, determinar amicus curiae. Então, se ele pode fazer isso de ofício, não é a parte que vai poder questionar esse tipo de situação. Então, no caso do amicus curiae, nós temos uma restrição de interposição de agravo de instrumento. Nas demais intervenções de terceiro, eu posso interpor agravo de instrumento contra todas as decisões, né, que aceita, que rejeita, enfim, que acolhe, que não acolhe, porque ele fala admissão ou inadmissão de intervenção de terceiro, seja ela qual for, exceto amicus curiae. Beleza? Inciso 10. Concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução. Bom, você vai estudar a execução semestre que vem. Então, nós temos na execução um tipo de procedimento, né? Quando eu tenho um título executivo. Então, são demandas, quando a gente fala em execução, que tendem a ser mais rápidas e tal. E a defesa da execução não se chama contestação, se chama embargos à execução. Então, sempre que eu tenho uma execução, a defesa é embargos à execução. Isso se a execução for extrajudicial, de título extrajudicial, uma execução de um cheque, de uma promissória, por exemplo. Então, os embargos à execução são a contestação da execução extrajudicial. Os embargos, o juiz, ao receber os embargos à execução, ele pode atribuir efeito suspensivo, suspendendo a execução enquanto os embargos não forem julgados. Então, da decisão do juiz que recebe os embargos à execução e concede efeito suspensivo, nega efeito modifica efeito suspensivo ou revoga efeito suspensivo, dessa decisão cabe agravo de instrumento. Então, é daquela que concede, modifica ou revoga o efeito suspensivo. Não é da que nega o efeito suspensivo. Tá? Concede, modifica ou revoga o efeito suspensivo. Eu coloquei aqui em vermelho, está faltando o indeferimento. Inciso 11. Redistribuição do ônus da prova nos termos do 373, inciso 1. O que é 373, inciso 1? Aqui, né, a gente tem que relembrar o ônus da prova, que também é matéria de processo 1, que é a responsabilidade de produzir provas. Quem tem que produzir a prova? Quem é responsável pela produção probatória? Quem é responsável por provar? A regra do código é aquele que alega tem que provar. Essa é a regra. É isso que a gente observa no 373, inciso 1 e 2. O 373, inciso 1 diz: o ônus da prova incumbe, inciso 1, ao autor quanto aos fatos constitutivos do seu direito. Inciso 2, ao réu quanto aos fatos desconstitutivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Então, nós temos essa delimitação da responsabilidade probatória. Nossa regra é: aquele que alega tem que provar. É assim que se distribui o ônus da prova na nossa sistemática processual. Só que nós temos uma previsão, e uma previsão excepcional no parágrafo 1º. E que fala o parágrafo 1º? Nos casos previstos em lei, ou diante das peculiaridades da causa, né, dos casos concretos, o juiz pode atribuir o ônus da prova de modo diverso, de modo diferente. E aí, o que ele faz? Isso é o que a gente chama inversão do ônus da prova. Isso é para você ter visto, né? Como que funciona essa inversão? Em algumas situações em que fica muito difícil para uma parte produzir a prova,
o juiz pode inverter essa responsabilidade probatória, modificar essa responsabilidade de produzir as provas. Isso acontece bastante nas relações de consumo, onde se entende que o consumidor é a parte vulnerável, é a parte mais fraca da relação jurídica. Então, é comum atribuir uma responsabilidade probatória muito maior para o fornecedor, para a empresa, para o vendedor, do que para o consumidor. Isso é essa inversão. O juiz, para fazer isso, ele tem que proferir uma decisão modificando essa responsabilidade probatória. O juiz tem que dizer isso numa decisão. Essa decisão do juiz que modifica a responsabilidade probatória, ela é atacável mediante agravo de instrumento. Tá? Inciso 12 é vetado, inciso 13 diz outros casos previstos em lei. Bom, aqui nós temos o parágrafo único do artigo 354, que também prevê uma outra hipótese de agravo de instrumento. Olha o que diz. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Então, aqui a gente tem uma previsão bastante ampla de que, sobre todas as decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença, que é quando o juiz profere uma decisão, uma sentença ilíquida, que é uma sentença sem valor. E aí eu preciso da liquidação de sentença para chegar a um valor da condenação. É uma fase de cálculos. Tudo que for decidido interlocutoriamente nessa fase de liquidação é agravável. A fase de cumprimento de sentença, também chamada de execução de sentença, as interlocutórias ali proferidas também são agraváveis. Processo de execução e processo de inventário. Então, se eu tenho inventário, as interlocutórias proferidas no processo de inventário, sejam elas quais forem, também serão atacáveis por agravo de instrumento. Então, temos um rol bastante amplo. Pergunta. O agravo de instrumento tem rol taxativo? Ou seja, só existe agravo de instrumento nas hipóteses do 2015? Se essa pergunta fosse feita até 2018, a resposta seria sim. Só existe agravo de instrumento nas hipóteses do 2015. Hoje a resposta é não. Hoje é importante, eu vou até escrever isso aqui no chat, o rol do artigo 1015 do CPC possui taxatividade mitigada. Tá? Então, o termo é taxatividade mitigada. O que isso significa? Que o rol ele é taxativo, mas ele foi mitigado, ele foi limitado. Nós tivemos uma decisão do ano passado, proferida pelo STJ, e nessa decisão o STJ pacificou o entendimento que já vinha sendo aplicado por vários juízes de que seria possível interpor agravo de instrumento fora do rol do 2015. Desde que fosse uma situação de dano, de perigo, de urgência. Então, se eu tenho uma decisão interlocutória proferida, não está no 2015, mas a manutenção dela pode causar dano para a parte. Aí vai caber agravo de instrumento. Então, hoje nós podemos fazer uso do agravo de instrumento fora das hipóteses do 2015, porque se entende que o rol do 2015 tem taxatividade mitigada. Ok? Bom, nós temos mais coisas para falar sobre agravo de instrumento. Estamos acabando com o nosso tempo acabando. Nós vamos continuar falando sobre isso amanhã. Agravo de instrumento é um recurso grande, então é normal a gente levar mais do que uma aula para trabalhar com ele. Tá bom? Terminamos agravo de instrumento amanhã. Muito obrigado pela presença e participação de vocês. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Nos falamos amanhã, então. Até. Se cuidem, boa noite. Tchau para todo mundo.